Bom, então antes de entrar no primeiro ponto, nós precisamos entender que a iniciativa do Sínodo de Dort, ela visava tornar o arminianismo em uma heresia. Então, tentava-se ligar a figura de Armínio à figura de Pelágio, por exemplo, tanto que a doutrina arminiana é chamada de semi-pelagianismo. Essa é uma forma de taxar a doutrina arminiana, né, as afirmações arminianas, ligando-a quase que um argumento ad hominem, porque basicamente o ataque é a figura realmente de Armínio como sendo influenciado por Pelágio, ou as ideias de Pelágio, que em confronto com as ideias de Agostinho, ou melhor dizendo, Agostinho em confronto com suas ideias, o caracterizou como um herege. Então, Agostinho utilizou de argumentações para provar que as afirmações de Pelágio, que influenciavam, né, as afirmações dele, muitas pessoas, Agostinho, então, ele caracterizou Pelágio como herege, especificamente por algumas afirmações que ele fazia, mas em especial por trazer a ideia de que o ser humano era o único responsável por sua salvação. Ou seja, Deus já fez o que tinha que fazer através da cruz de Cristo, através de nos ter oferecido o caminho. É como se a porta já estivesse aberta, mas quem vê a porta, quem pega no trinco, quem abre a porta, quem resolve entrar por ela, e quem tem toda a iniciativa para que isso aconteça, ou quem tem todo o arbítrio livre, né, absolutamente consoante com o ato de ir ou não ir, fazer ou não fazer, é o ser humano. Como se a ação de Deus, ela no que diz respeito à salvação, fosse estancada no tempo passado, daquela obra que é uma obra garantista da salvação, a partir do momento que essa pessoa tem todas as iniciativas e só depende dela que isso se concretize, né? Então, enfim, Agostinho caracteriza isso como herético, partindo de que a ideia da graça de Deus, né, e do movimento da fé é algo que demonstra uma ação local, uma ação posterior, ou em uma ação inclusive individual do Espírito Santo na vida daqueles que haverão de crer. Então, de alguma maneira, você tem uma ação divina acontecendo na história, tem uma influência, e de tal forma que, inclusive, faz com que o mérito de Deus para a salvação do ser humano apareça. Então, para Pelágio, digamos assim, praticamente é o homem que se salva. Deus só garantiu ferramentas, e num período passado, no sentido que ele deu todas as diretrizes para que o homem, só dependendo dele, faça aquilo que ele tem que fazer, o que ele deve fazer. Então, assim, sendo o único responsável por sua salvação e por sua perdição. Então, é algo que é caracterizado como heresia, né, por Agostinho, e que vai ser retomado no primeiro ponto do calvinismo, né? Nós temos o primeiro ponto, né, nós colocamos assim, o primeiro ponto do calvinismo, mas em contraponto ao primeiro ponto arminiano, né? O primeiro ponto arminiano é o ponto em que se coloca a vontade do ser humano como uma vontade livre. Perceba que, assim, isso não pode ser caracterizado como
um pensamento pelagiano. Obviamente que, assim, como a ideia do Sínodo de Dort é dizer que o arminianismo é uma doutrina herética, por isso eles chamam, né, os teóricos chamam essa doutrina de um semi-pelagianismo. Obviamente que a ideia de Pelágio, né, por se notar alguma coisa fora de uma falta completa de liberdade do ser humano em decidir por si mesmo, ou da sua participação, que é basicamente o que aventa os calvinistas, isso vai ser entendido como pelagianismo em alguma medida, né? Mas vejamos o que afirma realmente Armínio, né? Ele afirma que a vontade do homem é livre para escolher duas coisas: a palavra de Deus ou a palavra de Satanás. A salvação, portanto, depende da obra da sua fé. Veja bem. Então, assim, ele não elimina a questão da ação divina. Em nenhum momento Armínio afirma com Pelágio que tudo depende de você. Então, assim, se voltarmos à metáfora da porta, não há para Armínio a ideia de que Deus já deu a porta e você que vai enxergar a porta, e você que vai botar a mão na porta, você que vai abrir, você que vai entrar e você que vai caminhar. Não é isso. Existe uma dependência da sua fé. É como se a fé, no momento em que você acredita, né, no momento que você deposita a confiança em Deus, e interessante que isso, sem que você entenda o princípio de onde vem essa fé. Veja que quando eu disse a vocês que é um pouco incompleta a afirmação arminiana, é que a origem dessa fé, inclusive, é misteriosa. Mas a partir de onde você deposita essa fé, que primeiro surge para poder mostrar a você que uma porta existe, mostrar para você que um trinco existe, tá? Diante de você descortinada a realidade do bem e do mal. E do bem e do mal, entenda-se, não no sentido claro, você não sabe necessariamente, a partir do caminho largo expresso na Escritura, que aquele caminho é ruim, ou que aquela porta estreita é boa. Você não sabe. Você só é apresentado aos dois caminhos, um caminho mais fácil e um caminho difícil. A palavra de Deus é a palavra do diabo. E a palavra do diabo, necessariamente, é um caminho que muitas vezes é mais simples, é muitas vezes mais fácil, né? E muitas vezes mais atraente. Então, essa fé misteriosa, da qual fala Armínio, fará com que você decida por uma coisa ou pela outra. Então, mais especificamente, a obra, como a sua fé obrar, né, ou naquilo que você depositar a sua fé, depois de tendo sido revelados os dois caminhos, né, o da palavra do diabo, o da palavra de Deus, você então, a partir de uma vontade livre, você, e essa fé tendo operado, né, a partir de onde essa fé se direcionar e operar, você vai para o caminho de Deus ou para o caminho do diabo. É isso que ele diz. Então veja que isso tem alguma lógica, né? E não é pelagiano. Basicamente, existe uma operação divina, ou seja, o trabalho da fé continua atuando dentro de você. É ele que, no final das contas, lhe revela esses caminhos para que você tenha escolha. Do contrário, você não teria, mas de alguma maneira você é descortinado, a realidade do caminho do bem e do mal é descortinada na sua frente, né? Acontece que o caminho do mal é ilusório, o caminho do bem é difícil, e a partir de onde a sua fé obrar, então, nesse sentido, é algo que tem a ver com a ação divina, você vai escolher, né? E veja que quando Cristo conta a parábola
quanto à parábola do semeador, e assim, aparentemente é como se aquele terreno ele fosse já previamente, já tivesse uma composição, né? Mas é tão subjetivo que o que você vai reparar é que em determinado momento da caminhada, aquela semente pode encontrar obstáculos, né? Obstruções. Então, esse terreno, essa semente da palavra de Deus pode ser obstruída a depender de como você, vamos dizer assim, de quanto essa fé vai tornar essa semente algo realmente produtivo e interessante, né? E se esse terreno ele vai ganhar as características necessárias para que essa semente cresça, conforme você tenha de um lado ou de outro a clareza, né, de que assim, vamos dizer assim, os subsídios para essa fé se desenvolver para o caminho certo, né, o caminho melhor, do qual ele com o qual ele se identifique, né, digamos assim, né. Então nós estamos partindo para uma circunstância, né, que tem suas questões contraditórias. Por exemplo, a questão da liberdade, né? Então, a liberdade é algo muito difícil de se provar, né? A gente já tem um texto, por exemplo, aí, que é esse do semeador, que pode ser interpretado como uma visão de que tudo depende do terreno. Então, se o terreno já é predeterminado, a potencialidade já está na semente, então a semente é sempre boa e depende sempre de um terreno, e esse terreno já está pré-determinado, né? É um pouco de forçação de barra a gente fazer isso, porque Jesus está trabalhando com um ambiente extremamente simbólico e metafórico, então não dá para você pegar uma parábola, isso é praticamente tornar tudo uma alegoria, né? Assim, então, assim, Jesus está dando uma lição de moral, né? Assim, a lição central da parábola é a ideia de que o nosso coração tem que estar preparado para receber essa semente, né? Não tem a ver necessariamente com uma predeterminação de que os terrenos são são determinados na sua forma de receptividade ou não, né? É um pouco de forçação, mas de qualquer maneira nós temos até esse ambiente aí com possibilidade argumentativa, né? Mas nós temos a questão da liberdade. Veja, a liberdade, dessa vontade de escolha, não sabemos que, por exemplo, escolher é algo que quem vai fazer é o homem. Quem vai fazer a escolha é você. Mas se por uma vontade livre ou não, é aí que está a questão. E liberdade é um conceito realmente muito complexo. Quando nós trabalhamos com liberdade, nós estamos falando sobre uma coisa que é muito difícil provar do ponto de vista lógico. Bom, nós diríamos assim, ser livre é ser não influenciado por nada. É quando você toma uma atitude cuja influência inexiste para fazê-lo, né? Então você, assim, uma escolha que você faz totalmente desvinculada da influência de alguém. Ora, será que isso existe? Será que tem determinada atitude que você possa tomar que seja absolutamente isenta ou com ausência total de influência? Então é muito difícil provar, né, que isso seja correto, né? Então a liberdade, você vai sempre estar sendo influenciado pelo meio, sempre vai estar influenciada por circunstâncias, né, que você está vivendo, né, aspectos emocionais, quer dizer, você não é uma ilha a priori, né, ou uma ilha em abstrato, né, num ambiente conceitual, a ponto de se isolar completamente de qualquer influência, né? Sendo que as suas influências também
estão a priori ou em abstracto no ambiente, né, da sua própria mentalidade, a partir das suas memórias, a partir dos conceitos que você estabelece também através de elementos a priori, como leituras, coisas que você ouve, enfim. E em último caso, em se tratando inclusive do ambiente salvífico, ou soteriológico, você é influenciado pelo próprio Espírito Santo. Sendo influenciado pelo Espírito Santo, não há que se dizer que você tenha tido liberdade, né? Se ele lhe convence do pecado, da justiça e do juízo, que liberdade você tem, já que você foi convencido e depois você disse sim ou não? Esse sim ou não está condicionado. Mas podemos dizer que depois do momento em que você está consciente e convencido, assim como diz Arminio, ou seja, você já teve todos os subsídios para você decidir, mas quem decide é você. Então você foi influenciado até aquele ponto, mas criou um ambiente, digamos assim, mais neutro, e agora, depois de saber da verdade, você vai dizer sim ou não para ela. É muito difícil isso ser uma realidade, né? É muito difícil isso se provar, né? Do ponto de vista lógico, não faz sentido, porque, na verdade, ainda assim você está influenciado, e essa influência já aconteceu, e aqui tem um argumento que o Arthur Schopenhauer, que é um filósofo contemporâneo, ele nos fala, né? O Schopenhauer dizia que você só tem liberdade quando você tem tendência equiparada. Então, assim, se você tem a mesma tendência de fazer duas coisas, e você escolhe por uma, você estaria livre para escolher por ela. Mas sempre você está mais tendencioso a escolher uma coisa do que a outra. Então não há nunca liberdade. A própria tendência interior, que assim não se sabe nem de onde vem, né? A gente pode até estabelecer uma circunstância, digamos assim, bastante utópica, né? Isso é uma tremenda utopia, você imaginar que é possível a liberdade, mas nem logicamente é possível que se prove, né? É uma das coisas que o Kant dizia como uma coisa que está limitada no ambiente da razão. Você realmente está... o conceito de liberdade é um conceito impossível de se provar logicamente. Então, como saímos dessa questão, né? Então, assim, uma vontade, então, do ponto de vista lógico, livre, uma vontade livre é impossível do ponto de vista lógico, né? Não há o que se decidir de forma livre. Nada do que você decide com liberdade. No entanto, a liberdade é algo que precisa ser pressuposto. O que é que quer dizer isso? Isso é o Kant que falava, e é muito interessante, porque se você não tem como ideia primordial que o ser humano é livre, você não pode imputar a ele nada. Você não pode dizer que ele é culpado de nada. Porque se ele não tem liberdade para fazer alguma coisa, significa que ele não tem responsabilidade naquilo que ele faz. Então, você só pode punir alguém, e Deus, nesse caso, só poderia punir alguém se este alguém tivesse algum nível de liberdade decisória. Se a pessoa está completamente... se essa liberdade decisória é ausente ou inexiste, o responsável, em última ordem, seria a pessoa que é dona da vontade, ou seja, o próprio Deus. Próprio Deus, ele seria o responsável pelos atos dos homens, já que a vontade é dele. Então, se existe alguma liberdade dada ao ser humano, principalmente da escolha relacionada por Deus, a sua salvação, ou pelo diabo para a sua perdição, ele não poderia ser condenado à danação ou ter o mérito, ou ter a capacidade de ir aos céus, se não houvesse nele alguma capacidade decisória. Aí você poderia até dizer, alguma atribuição de liberdade, porque essa atribuição
muito embora não podendo ser provada logicamente, ela é a que responsabiliza para se dizer fulano é culpado. A pergunta que se faz é o seguinte: se para fulano ser culpado eu preciso responsabilizá-lo ou preciso lhe atribuir alguma liberdade, por que para ele ser beneficiado eu não posso lhe atribuir algum mérito? Tá? Então essa é a questão que fica em torno disso, que vai ser desenvolvida pelo calvinismo, né, com o contraponto a essa vontade livre, que é da depravação total. Então nós vamos tratar a ideia da depravação total logo em seguida, na próxima aula, e aí você compara uma coisa com a outra, tá? Mas desde já é importante você entender o nível de complexidade desta questão. Não é simplesmente nós definirmos a impossibilidade de trabalhar a liberdade, inclusive do ponto de vista lógico, que nós temos que tirá-la de circulação, né? Ela precisa continuar aí, porque do contrário, se não houver liberdade, não há, na verdade, condição de imputabilidade, né? Não é possível você imputar um erro. Veja, dando o exemplo final para ficar muito claro, o indivíduo ele comete um crime e ele vai ser julgado pelo crime que ele cometeu. Se ele dizer, olha, eu não sou uma pessoa livre, estava escrito que ia acontecer isso, então no final das contas eu só fui a mão que deu o tiro ou que deu a facada, o que quer que seja, certo? Se há um plano por trás de todas as coisas e há um nível de soberania que me deixa completamente alheio, tanto aos malefícios do mundo quanto aos benefícios que dizem respeito a ele, né? Então significa que eu estou sem culpa. E a culpa, no final das contas, é do próprio destino, né? Das próprias coisas que aparecem. Então nós temos aí um problema a se resolver nesse sentido. Você precisa ter um certo grau de liberdade. Por outro lado, dizer que a decisão é da vontade livre cai na ideia de que a liberdade é algo que também não se pode provar, então, e que ninguém é livre de alguma influência. Então esse sujeito, embora tenha decidido matar alguém, ele deve ter sido influenciado por alguma coisa, inclusive pelos seus próprios pensamentos, sua maneira de concluir como funciona o mundo, né? Sua visão de mundo, né? Mas isso, entender que ele é uma ilha que está ausente disso e que tem essa capacidade completamente livre de decidir, também é algo que passa por um ambiente de incoerência bastante digno de reflexão. Então vamos aqui à reflexão sobre a depravação total, o contraponto da vontade livre no arminianismo. A questão da depravação total no calvinismo é a ideia de que o homem que não é regenerado, ele é absolutamente escravo de Satanás. Como ele é completamente imerso neste cabresto satânico, né? Ele é incapaz de exercer a sua própria vontade livremente. Então, a vontade livre ela está comprometida pelo fato de que esse sujeito ele é completamente imerso na redoma satânica, né? E por conta disso ele é incapaz de exercer sua própria vontade livremente e por consequência de influenciar na sua própria salvação, né? Então ele depende exclusivamente da obra de Deus, que vai vivificar esse homem antes que ele possa crer em Cristo. Então, primeiro, o trabalho de vivificação de um espírito morto, né? Um espírito incapaz. Pensemos aqui no espírito como uma espécie de Wi-Fi, né? Então você não tem, para os calvinistas, essa ligação com os céus, então não tem como você responder a ele. Você está como se fosse desligado da tomada. Então você não está
Você precisa primeiro ser ligado na tomada para poder acessar o ambiente espiritual e dar algum retorno a ele. Então não existe condição de você fazer com que isso funcione de outra forma, senão primeiro vivificando, né, ou dando condições dessa ligação, dessa conexão funcionar. Tá? Veja que nós temos aí fortes argumentos, né? Nós temos realmente em Romanos, o apóstolo Paulo nos diz muito claramente que nós fomos vivificados quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, né? Pela graça fomos salvos. Então o ambiente salvífico ele realmente é posterior a uma ação externa de um trabalho divino, né, que se estabelece, e a partir daí o ser humano é ativado. É como se a janela da realidade do espírito, ou do mundo do espírito, ela se abrisse a partir do momento que você a partir do momento em que esse ambiente espiritual se apresenta a você, né? Mas se apresenta a você por Deus, e não porque você teria uma tendência natural, porque você já tem uma espécie de chip implantado capaz de, digamos assim, de acessar essa realidade. Na verdade, para ser bem calvinista, eu diria que você nem máquina pelo fato de que você vamos dizer, está completamente desvinculado das coisas de Deus, né? E que a partir do momento em que algo em você que meio que não existia para você mesmo passa a abrir a janela do mundo espiritual, abrir para você a realidade do mundo espiritual, aí que as coisas passam a acontecer. Do contrário, você não tem nenhuma possibilidade de conectar com essa realidade, fazer escolha nenhuma. Então, veja como isso faz algum sentido, porque assim, desde a lógica que nós temos dentro do ambiente da Escritura, né, que Deus, de certa forma, é quem toma a iniciativa. Veja que Deus é quem toma a iniciativa de criar um plano de salvação. Deus que toma a iniciativa de fazer uma aliança com o ser humano, né? A partir da aliança abraâmica, entre outras, né? Posteriormente. Então, todo esse ambiente é geralmente tomado, inclusive, de enviar o próprio Cristo. É pura iniciativa divina, e isso é repercutido posteriormente pelos seres humanos. Então não há incoerência na lógica de que, de alguma maneira, é preciso acontecer primeiro algo de sobrenatural, e este algo de sobrenatural, digamos assim, como uma reação em cadeia, leva o ser humano a uma resposta. A questão aqui é que o calvinismo ele defende que, feita essa obra, necessariamente a resposta será sim. Tá? Nós vamos ver melhor isso. Então, se não houver obra, também não existe resposta sim. Se não houver obra, não existe como. E aqui a gente tem, já nesse primeiro ponto, a incapacidade de exercer vontade. Veja bem, o calvinismo ele parte do pressuposto que a natureza humana ela foi completamente deteriorada. Está se falando de uma depravação aqui, que não é só depravação moral, uma depravação total. Nós estamos falando de que tudo no ser humano é absolutamente não só inútil, como diz Romanos, porque é importante que se diga, Romanos vai trabalhar a inutilidade do ser humano para o propósito divino.
não vai trabalhar a incapacidade do ser humano. Isso é calvinista, não necessariamente paulino. Tá? O que Paulo vai tratar é inutilidade. O ser humano, a partir do momento que deixou de cumprir o propósito de Deus no Éden, passou a ser um rebelde, esse ser humano passou a ser imprestável para o propósito de Deus, ou seja, não útil, inútil para o propósito de Deus. Agora, daí a você dizer que ele é incapaz, já é outra coisa, tá? Inclusive a sua incapacidade cognitiva, inclusive a sua capacidade volitiva, que é a capacidade da vontade. Então, assim, nós temos aí um problema, tá? Porque o calvinismo, ele confunde um pouco a morte do espírito com a morte da consciência, da alma, né? No sentido tricotômico, né? A capacidade de reflexão, a capacidade de pensamento. E nós temos ainda um problema que os neocalvinistas tentaram corrigir, que é o problema da semelhança do homem, ou de Deus, né, no homem ainda permanecer. Dentro da doutrina católica, a ideia de que nós não perdemos completamente a semelhança de Deus. E não há nada na Escritura que necessariamente nos diz que nós, ao multiplicarmos a nossa própria semelhança, essa nossa semelhança que foi multiplicada aos outros homens, os nossos descendentes, esteja completamente ausente da semelhança divina, né? Como se tudo tivesse sido perdido plenamente. Então veja que essa afirmação de depravação total, ela carrega uma radicalidade muito menos bíblica e muito mais teológica, né? Nesse sentido, né? Teológica reformada. Perceba então que se pressupormos que o ser humano ele ainda tenha nele algo da semelhança de Deus, o que parece ser lógico, veja, o ser humano é capaz de produzir arte, técnica, utilizar a criatividade. Será que isso não é divino? Então, sendo divino, a depravação foi total, tudo foi deteriorado, tudo se perdeu. É algo que precisa ser perguntado, né? E tudo se perdeu ao ponto de anular o ser humano do ponto de vista cognitivo, ou seja, ele não pode mais refletir, ele não pode mais dizer sim ou não às coisas, ou que ele está dizendo sim ou não está completamente condicionado. Então o neocalvinismo tentou, porque assim, o que se diz muito claramente aqui é isso, mas o neocalvinismo tentou trabalhar a ideia de que tudo está manchado ou incompleto, ou tudo que o ser humano faz, por melhor intencionado que ele esteja, né, este ser humano vai fazer algo que não vai agradar a Deus, porque não tem a plenitude, né, que deveria, vai estar sempre imaculado, como se fosse o sujeito que erra em alguma coisa da lei, ou que diz, digamos, né, dentro do argumento paulino, que a lei só serve, no final das contas, para dizer que você é pecador. E como ela só serve para dizer que você é pecador, então entenda que Deus passou a régua e todo mundo está debaixo do pecado e acabou, né? O fato é que uma coisa é você reconhecer que você está debaixo do pecado e que está debaixo de condenação e que precisa de salvação pela fé. Outra coisa é você julgar que tudo que o ser humano faz, ele necessariamente corrobora em uma imperfeição, ou em se tratando do calvinismo raiz, uma imperfeição completa, porque nada é divino nele, né? Tudo é fruto de um escravo de Satanás. Então, assim, inclusive a sua vontade. Tudo que o homem faz é debaixo da escravidão de Satanás, inclusive a sua própria vontade está escrava de Satanás. Por consequência disso, né, ele não pode se salvar. Então, há alguns equívocos aqui. O equívoco número 1, né, essa dificuldade de compreender o aspecto, de diferenciar o aspecto cognitivo do aspecto espiritual, né? Uma coisa é o seu Wi-Fi está desligado, outra coisa é você não ter capacidade nem discernimento. De mesmo vendo as coisas,
No caso, né, Romanos, no capítulo 1, fala que as pessoas são indesculpáveis, posto que Deus se revela do ponto de vista da sua capacidade criativa divina. E por que não diríamos que ele se revela também através das suas criaturas, nos seus processos criativos, através da arte? E dessa forma, o homem pode discernir, ele pode entrar no seu ambiente intelectivo até uma ideia de que é uma divindade que faz as coisas, ou de que é uma divindade que inspira outros humanos a fazerem aquelas coisas. E até então, o espírito do homem não foi despertado, mas cognitivamente pode ser uma janela de abertura para que esse espírito seja vivificado, por que não? Então, assim, esta ideia quase que com base em uma fixação de que o ser humano é obrigado, né, a primeiro ter o espírito vivificado, no sentido, né, de uma conexão divina, anteriormente, para depois ele pensar que qualquer coisa é de Deus e conectá-la a Deus, é um equívoco, né? Então, assim, essa é uma primeira questão, essa não divisão entre a questão cognitiva e a questão espiritual, né? E outra coisa é essa anulação completa da vontade, né? Por consequência disso, né? É uma coisa que acaba, já que o argumento está unido a outro, né? Realmente ele acaba criando o mesmo problema, né? Então, dizem os calvinistas que a obra de Deus é algo que precisa ser feito de forma com uma condição sine qua non para que esse homem possa um dia crer, né? Então é a anulação de uma fé que possa existir por outro tipo de via, ou seja, por meio da consciência e concretizada depois por uma obra do Espírito, né? O que gera um fator complicador. De qualquer maneira, há a coerência, né, com base nos textos, de que o ser humano, ele estando morto nos seus delitos e pecados, precisa de uma ação divina. Então, veja que é um tipo de ponto de vista que tenta enaltecer. Vejamos que a ideia que se torna o calvinismo com certa aparência de maior piedade é pelo fato que ele quer direcionar a glória a Deus e tirar o mérito ou a glória do ser humano. Então, isso aparentemente dá um ar de maior piedade e, de alguma maneira, não deixa de fazer sentido, porque como uma reação a qualquer tipo de pelagianismo, como eles estavam imaginando que estão atacando Pelágio, né? Quando chamam o arminianismo de semi-pelagianismo, faz todo sentido, né? Tirar da mão do ser humano esse protagonismo todo de que ele é o único agente da sua própria salvação, né? Coisa que Armínio não falou, mas coisa que Pelágio falou. Então, faz todo sentido que nós entendamos muito claramente que esta obra de Deus é uma obra que acontece, né? Está expressa na Escritura muito claramente como uma obra divina para a salvação do ser humano. O ser humano não se salva sozinho. Não há dúvida de que o ser humano não é o único agente da sua própria salvação. Então, faz sentido dizer que a condição do ser humano ausente de alguma obra divina tornará ele alguém impossível realmente de sair dessa situação. A anulação, a ideia pelagiana da anulação da obra de Deus é uma heresia mesmo, porque assim, não há como você entender do ponto de vista bíblico que não haja alguma ação divina, como Paulo diz, vivificação do espírito, convencimento do pecado, da justiça e do juízo, constrangimento para arrependimento. Todos esses são recursos, digamos assim, divinos
para o constrangimento do ser humano, para a influência direta do ser humano na obra específica da vida de cada indivíduo. Então não existe a possibilidade de entendermos que a obra de Deus anulada, o mérito de Deus anulado e a única condição do ser humano decidir por si só fará todo o trabalho. Ok? Então, nesse sentido, o tema da depravação total, né, que é questionável essa questão do total, você veja que é um nível muito alto de radicalismo, né, essa afirmação, ele é muito pertinente nesse sentido.